Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 45, que tem o título de No Sustento da Paz. A paz não pode ser apenas criada, ela tem que ser mantida, sustentada. Assim como tudo, não é? Senão enferruja, embolora, apodrece, então temos que cuidar. As palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, nos diz Paulo: vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. Emmanuel comenta as palavras de Paulo da seguinte forma: costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política. Oi? O que é teratologia? Teratologia é o estudo dos problemas de desenvolvimento do feto dentro do útero de sua mãe. Então, quando os problemas o termo é congênito. Quando há um problema de formação fetal dentro do útero da mãe, um problema congênito. Esses estudos são desenvolvidos pela teratologia. E aqui ele fala da teratologia política. O útero do poder, o núcleo do poder, é onde estão lá os governantes. E aí, muitas vezes, quando as guerras acontecem, nós achamos que o problema das guerras está apenas na mão dos governantes, no núcleo do poder. E é o que ele diz. Costumamos referir-nos à guerra qual se a guerra, fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos nós somos intimados pela vida ao sustento da paz. Então, a paz e a guerra não se restringem apenas às batalhas ou armistícios, que são aqueles tratados de paz que são assinados entre as nações. No nosso mundo particular, também existem estados de paz e estados de guerra, não só no mundo íntimo, no mundo interrelacional, nós uns com os outros. E aí ele diz, quando todos nós somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Sim, se nós fazemos parte do todo, toda a parte conta. Não existem partes insignificantes. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, na aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Então, nós queremos o que é grande, mas como o que é grande pode existir se não existirem as pequeninas coisas que lhes acompanham? E essas pequeninas coisas, como favorecem o aparecimento das grandes coisas, são indispensáveis, fundamentais e grandes na mesma.
Mas isso é uma questão de perspectiva, de ponto de vista que precisamos apurar, precisamos amadurecer em nós. E Emmanuel continua dizendo: isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo das pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados. Ah, um pino desse não vai fazer falta? Um fio desse não vai fazer falta? E nós sabemos, né? Quanto tudo faz falta na construção de algo que realmente se quer ver bem construído. Então, voltando aqui. Com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade, ou seja, falta de caridade, para com a debilitação de caráter a que chegou. Então, se chegou tão baixo, é porque o seu caráter foi adoecendo, foi quebrando. Depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Somos responsáveis pelas ações dos outros? Não. Mas podemos nos ajudar uns aos outros? Sim. Também, muitas vezes, subestimamos a nossa capacidade de ajuda, o que um sorriso, um bom dia, uma escuta fraterna pode promover no equilíbrio dos nossos irmãos de humanidade. Assim também como são importantes todas esses fatores para a nossa saúde mental e emocional também, não é? Continua o nosso Emmanuel. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública. Aquela pessoa que cai com a mão na buzina. E reclamamos, nos perturba. E não nos pejamos, quer dizer, não nos envergonhamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. E violento não é um violento de bater. Como é quem nos ouve, muitas vezes é aquele violento do ácido, do irritante, do cobrador. Isso desgasta. Mas temos uma percepção da buzina que muitas vezes não temos da nossa própria fala. É isso que Emmanuel está nos falando aqui. E o nosso amigo continua nos dizendo: todos somos chamados à edificação da paz, todos, que, aliás, não necessita de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Ou seja, a paz necessita que lutemos, é esse o paradoxo que ele diz. Mas lutemos com armas da paz, com a paciência, com a temperança, com a perseverança, com a fé, com a calma. E não é difícil, não é uma luta e tanto que travamos dentro de nós. Então, para mantermos em nós a paz, precisamos lutar. Mas ele diz aqui antes, somos todos chamados à edificação da paz
que não necessita de qualquer impulso vinculado às atividades da guerra. Claro que não, pelo contrário, não é? Depois ele nos diz: nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação. De quê? Da paz. Todos nós não estamos dispensados, estamos sendo convocados a auxiliarmos a defesa e a sustentação da paz, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva repousa suspensa em 1 minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Então, muitas vezes a situação está tensa e é um olhar, é uma frase de calma, é um sorriso que desmonta. Então, a gente pode, muitas vezes, sustentar a paz com pouquíssimos recursos. Mas na paz, né? O que é pequeno na paz? A mesma coisa que dizer o que é pequeno no amor, o que é pequeno na caridade, o que é pequeno no bem. Nada, nada. Todo o aparentemente ingrediente pequeno é valiosíssimo. E quando lançamos mão, vemos, mas eu só cheguei e disse: estou aqui, meu irmão, vamos conversar. O olhar muda, estava esgazeado e de repente a pessoa como que passasse a enxergar entre névoa, conversar. Eu acho que eu quero conversar. Olha só, acontece. E se não acontecer? Se não acontecer, nós fizemos a nossa parte. Isso é importante. Mas ele não ia aproveitar. Nós somos videntes? 95%. E os outros 5%? Vamos fazer a nossa parte, não tentando adivinhar o que o outro vai fazer, porque realmente não importa. O que importa é o melhor que nós podemos fazer, independente do que o outro, não é? Vai decidir fazer com isso. E ele conclui nos dizendo assim: não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz, ou seja, dotar o palácio de luz elétrica sem a tomada. Isso é um palácio, uma usina gigante. Ok. A tomada? O que é a tomada, né? Desse tamanho assim? O que é a tomada? Esqueça a tomada. O que vai acontecer? Nada. Então, repitamos aqui a conclusão. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e de força, sem a tomada. Perfeita ideia que nos traz Emmanuel, não é? Aqui, ao final. No sustento da paz. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossa vida, pelos recursos que nos chegam, as oportunidades, os desafios. Obrigado, Senhor, quantas bênçãos. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos esforços, a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece. Abençoa, Senhor, o nosso anjo guardião, esse amigo querido que está sempre conosco. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa saúde física,
mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Mas igualmente, Senhor Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam sofrendo, Senhor. Abençoa-os, aonde quer que estejam. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta, com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos. Até amanhã.